Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida nesse dia, nessa tarde ou nessa noite que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o Rian e estou muito feliz de poder voltar aqui para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus, mais especificamente da primeira carta de Paulo a Timóteo. Antes de começar o assunto, eu quero agradecer você que já se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. Quero agradecer a você também que tem assistido os nossos vídeos. Nós temos tentado e feito com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação para abençoar a tua vida. Você que ainda não se inscreveu, se você puder, se inscreve no nosso canal e que esses vídeos venham chegar a mais pessoas para abençoar mais vidas. Hoje nós vamos terminar o capítulo de número 2 de 1 Timóteo. E vamos falar hoje sobre um assunto também bem espinhoso na igreja. Um assunto bem pouco falado, mas nós vamos ler toda a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós não podemos pular nenhum versículo, nós não podemos pular nada. Nós vamos ler toda a primeira carta de Paulo a Timóteo, se Deus quiser. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a mulher no culto e vamos tentar explicar um pouquinho esse texto. Hoje nós vamos ler 1 Timóteo. Capítulo 2, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 15. E nós hoje terminamos a primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz assim, 1 Timóteo 2, a partir do 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, mas não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e na caridade. Se continuar na fé e caridade, e santidade e sobriedade. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é que muitas pessoas dizem que Paulo era machista. Muitas pessoas, quando pegam esses textos, dizem que Paulo era um homem machista, que aqui ele está colocando os pensamentos machistas dele. Primeira coisa é que se a gente entender assim, então há erros na Bíblia. E Paulo, então, não foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever isso. Isso não existe. Paulo não era machista. A Bíblia não é machista. Eu vou tentar mostrar isso nesse vídeo de hoje. Primeiro vamos entender o contexto em que este texto foi escrito. Versículo 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, em toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. A gente precisa entender que o contexto, essa carta está sendo escrita a Timóteo, que está na igreja de Éfeso. É um contexto grego e um contexto também judaico. Mas vou falar um pouco do contexto grego, de como eram as mulheres nesse contexto grego e por que Paulo manda que as mulheres fiquem em silêncio com toda a sujeição. Vamos lá. A mulher grega, respeitável, levava uma vida de fechamento. Então, ela não aparecia na rua sozinha, a mulher grega, que é o contexto aqui de Éfeso. Ela não aparecia na rua sozinha. Ela nunca ia a uma assembleia pública. Ela não falava e nem tomava parte ativa em nenhuma assembleia. A mulher grega, ela vivia nas suas próprias habitações, onde só o marido dela entrava, e ela não aparecia nem sequer nas refeições. Eu estou falando de uma mulher grega respeitável. Então, ela não falava nas assembleias, ela não participava das assembleias, não tinha participação ativa a uma assembleia, ela não tinha voz, ela não podia sair na rua sozinha. Você que é mulher, que está me vendo, hoje você vai no mercado, você vai no shopping, você vai em qualquer lugar sozinha, e aqui, a gente aqui do Brasil, em Teresópolis, isso é perfeitamente normal, você sai na rua sozinha. Mas nesse contexto em que essa carta foi escrita, não era assim. A mulher respeitável
Uma mulher grega respeitável, ela não saía na rua sozinha. Ela não falava nas assembleias, não tomava parte ativa nas assembleias. E também uma mulher que era judia, ela não podia aprender, né? Elas não podiam estudar. Uma mulher judia não podia estudar. Pra você ter ideia, um mestre da lei, ele não conversava com a sua esposa em público. Ele não conversava com a sua filha em público. Ele não podia conversar com nenhuma mulher em público. Ele não conversava nem com a sua própria esposa em público. Então é neste contexto que Paulo fala para as mulheres: olha, mulheres, aprendam em todo silêncio, com toda sujeição. Então, qual é a desse texto aqui? Se na igreja, naquele tempo, as mulheres falassem, as mulheres tivessem participação ativa, as pessoas iam achar que a igreja, ali naquela igreja, existiam mulheres perdidas, mulheres imorais. A reputação da igreja ia ser de que na igreja, naquele local de culto, existiam mulheres perdidas, mulheres imorais, mulheres que não eram respeitadas. As mulheres, nesta época da igreja, que falassem no culto, elas não iam ser respeitadas, porque naquele tempo uma mulher grega respeitável, ela não falava, ela não tinha parte ativa. Então Paulo de maneira nenhuma está sendo machista, ele só está na cultura da época, e ele diz isso porque se as mulheres antigamente falassem, as pessoas iam olhar, iam pensar que na igreja existiam mulheres imorais, mulheres perdidas, mulheres ímpias, porque isso não era a cultura da época. Então Paulo, quando diz para a mulher aprender em silêncio, ele está dando uma oportunidade das mulheres aprenderem, das mulheres que eram judias aprenderem, porque elas não podiam aprender. Então, de maneira nenhuma, Paulo desvaloriza a mulher, de maneira nenhuma Paulo está aqui desvalorizando a mulher. E eu quero mostrar isso. Eu quero mostrar aqui várias mulheres que foram usadas na obra de Deus. Várias mulheres que Deus usou na sua obra. E quebrar de uma vez por todas isso, de que a Bíblia diminui, não existe isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Atos 18, 26. A Bíblia fala de Priscila e Áquila. Ou seja, Priscila, esposa de Áquila, ela foi uma grande ajudadora no ministério de Paulo. Tem outro texto também, Filipenses 4, 2 ao 3, tem Evódia e Sintique, também foram mulheres que, apesar de estarem tendo problemas, ajudaram muito Paulo no seu ministério. A Bíblia diz em Atos 21, 9, sobre Filipe e suas 4 filhas. E a Bíblia diz que essas 4 filhas de Filipe eram profetisas, ou seja, elas profetizavam, eram mulheres. Tito 2, 3 e 4, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo vai pedir para que as mulheres ensinem as mais novas a amarem seus filhos, a amarem seus maridos, etc. Ou seja, mulheres cristãs ensinando. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, depois você abre nos textos que eu estou falando, Paulo vai falar de Lóide e Eunice, que eram a mãe e a avó de Timóteo. E Paulo diz a Timóteo, a sua mãe e a sua avó tinham uma grande fé. E eu também sei que você tem a mesma fé que a sua mãe e a sua avó. Ou seja, a mãe e a avó de Timóteo foram quem pregaram o evangelho. Foram quem ensinaram a palavra de Deus a Timóteo. Mulheres pregando, mulheres ensinando. Outro texto, e agora eu quero abrir, está em Romanos 16. Romanos 16, Paulo está fazendo... Ele está agradecendo as pessoas que o ajudaram. E nesse Romanos 16 existem várias mulheres que ajudaram Paulo. Romanos 16, 1. Ele vai dizer de uma mulher: recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Secreia. Ele vai dizer: para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela vos necessita, porque ela tem sido a ajudadora de muitos e de mim também. Então olha só, ele está falando de uma mulher que se chamava Febe e que ajudava muitos irmãos e ajudava muitos eles. Muitos vão dizer que provavelmente essa Febe
foi a portadora da carta de Paulo aos Romanos. Então, era uma mulher que trabalhava na obra de Deus. Romanos 16, versículo 6. Ele vai saudar uma mulher, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Uma mulher. Paulo está dizendo sobre uma mulher que trabalhou muito na obra de Deus. Romanos 16, versículo 12, ele vai dizer, saudai a Trífena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Então, ele vai falar sobre várias mulheres que trabalharam no Senhor, mulheres que faziam a obra de Deus. Como eu posso falar aqui de mulher sem citar Maria, a mãe de Jesus. Maria, quem teve Jesus no seu ventre, sem aqui desmerecer os homens. Jesus não precisou de nenhum homem para vir ao mundo. Ele precisou de uma mulher. Jesus não teve pai carnal, mas Jesus teve uma mãe, que foi Maria. Então Maria carregou Jesus. Nós temos o nosso Salvador porque Maria se submeteu à vontade de Deus. Então, a mulher fazendo a obra de Deus. Quem foi a primeira pessoa a qual Jesus apareceu depois de ressuscitar? Maria Madalena. Ela foi a primeira vez Jesus ressuscitado. Êxodo capítulo 15, versículo 20, diz sobre Miriam, que era uma profetisa, a irmã de Moisés. Ela profetizava. Juízes 4:4 diz sobre Débora, que também era uma profetisa. Segunda Crônicas 34:22 diz sobre uma profetisa que se chamava Ulda. Então, Lucas 2:36-37 diz sobre Ana, que era uma profetisa. E termina aqui, 1 Coríntios 11, 5 e 6. Paulo vai dizer para as mulheres da igreja de Corinto, olha, vocês, quando forem profetizar, vocês devem profetizar com a cabeça coberta, que é numa cultura da época também. Mas, veja, ele reconhece que na igreja de Corinto as mulheres profetizavam, as mulheres estavam profetizando. Então ele diz, vocês não podem profetizar com a cabeça descoberta. Então, olha, eu citei vários textos bíblicos de mulheres sendo usadas por Deus, de mulheres fazendo a obra de Deus. Então, esse texto de 1 Timóteo deve ser entendido dentro do seu contexto. Qual é o contexto? O contexto é que era uma sociedade grega e que se mulheres falassem naquela época, não teriam voz. A igreja ia ter uma reputação de ter mulheres perdidas e imorais, porque mulheres que eram respeitosas não falavam publicamente. Então, Deus usa mulheres e Deus sempre usou, como eu citei vários textos aqui. Então a Bíblia dignifica a mulher. A mulher tem um valor excepcional. Só que eu quero falar uma coisa aqui e voltar lá no texto de 1 Timóteo e ver uma coisa com vocês. Ele diz assim, mas não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Então, ele diz que ele não permite que a mulher ensine, que está dentro do contexto, mas ele diz uma coisa, nem use de autoridade sobre o homem. Então, eu vou interpretar como a Bíblia de Estudo Pentecostal interpreta. Qual é a interpretação? A mulher, ela não é permitido que a mulher ensine de modo como faz o dirigente de uma congregação. Esse é o ponto de vista que eu vou falar aqui. Então, se você discordar de mim, tem uns comentários aqui, com respeito, fica à vontade. Mas Paulo diz que a mulher não pode usar de autoridade sobre o homem. Então, biblicamente, a mulher não pode pregar tendo autoridade de uma pastora, de uma apóstola, de uma bispa. Falando de Bíblia, biblicamente falando, a mulher não pode usar autoridade sobre o homem no sentido de ser uma dirigente da congregação. Então, olha, biblicamente não existe pastora, não existe bispa, não existe apóstola. É porque o texto diz, não permito que a mulher use de autoridade sobre o homem. Então, não é bíblico mulher ser pastora, bispa, apóstola, ser a líder de uma congregação. Por quê? Continua o texto. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Primeiro motivo. Segundo motivo, Adão não foi enganado, mas a mulher
sendo enganada, caiu em transgressão. A autoridade em questão relacionada à igreja não está entregue às mulheres. Por que que uma mulher, biblicamente, não pode ser líder de uma igreja? Primeiro motivo que ele dá aqui. Primeiro, porque Adão foi formado primeiro. Ok? Então, quando Deus forma Adão primeiro, Deus está indicando uma coisa. O quê? O homem é o líder. Eu dei a liderança ao homem. Então, Deus, quando criou Adão primeiro, ele está revelando o seu propósito de que o homem que deve orientar a mulher, o homem que deve orientar a família. Então, o primeiro motivo, e eu já disse que se você quiser discordar, fique à vontade aqui. O primeiro motivo é que Deus formou primeiro Adão e depois Eva. E eu quero dar uma ressalva. O homem é o líder. A Bíblia diz que a mulher é a adjuntora, a auxiliadora, a companheira. No nosso século XXI, essa palavra tem um termo pejorativo. Quando a gente fala da mulher como uma auxiliadora, a gente parece que está rebaixando a mulher, né? Parece que a mulher está lá embaixo e nós estamos lá em cima. Primeiro, quero dizer que a mulher foi tirada da costela do homem e nós estamos em pé igual. Mas em funções que Deus nos deu, o homem tem uma função e a mulher tem outra. Então, Deus colocou o homem para ser o líder e a mulher para ser a auxiliadora, a adjuntora. O que é ser adjuntora? O que é ser auxiliadora? A mulher, como adjuntora, como auxiliadora, ela ajudaria ou ajuda o homem a realizar os seus propósitos. Deus criou Eva para ajudar Adão a fazer os seus propósitos. Quais eram os propósitos de Adão? Deus disse para Adão: Adão, domine a terra. A missão de Adão era dominar a terra. O que Eva ia fazer? Ajudar Adão a dominar a terra. Adão, multiplique-se. Como que Adão ia se multiplicar sozinho? Eva ia ajudar Adão a se multiplicar. Deus disse para Adão: Adão, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Qual era a missão de Eva? Ajudar Adão a não comer do fruto. Então, o papel do homem é a liderança. Estou aqui no versículo 13. Então, Adão foi formado primeiro, depois Eva. Eva, a mulher, é a auxiliadora. Ela auxilia o homem na sua missão. E deixa eu dizer, esse termo auxiliadora não humilha a mulher, na verdade dignifica a mulher. Sabe quem usa o termo auxiliador? Nada mais, nada menos do que Deus. Em diversas vezes em Deuteronômio, Deus fala: eu sou o auxiliador, eu sou o ajudador. Então, Deus pega esse termo de auxiliador e de ajudador para ele. Deus é rebaixado? Não. Ele fala: eu sou o auxiliador, eu sou o ajudador. Então, esse papel da mulher é um papel espetacular. A mulher, como auxiliadora, ela ajuda o homem quando ele erra. A mulher, como auxiliadora, ajuda o homem a obedecer a palavra de Deus. Quando o homem erra, a mulher está ali para ajudá-lo. A mulher está ali para orientá-lo. Olha, amor, isso que você fez não foi certo. Isso que você fez não é o certo. Ela está ali para ajudar. Ela não é um estorvo para ele. Ela não é um peso para ele. A mulher, como auxiliadora, é o campo seguro do seu marido. A mulher, como auxiliadora, é o lugar onde o marido sente seguro, o lugar onde o marido se sente conchego, porque ela o ajuda na sua missão. Quando o homem erra, a auxiliadora está ali para ajudá-lo. Quando o homem faz uma besteira, a mulher está ali para orientá-lo com todo carinho, com todo amor. E outra coisa, o auxiliador, ele também socorre na hora do sofrimento e perigo. Então a mulher está ali para auxiliar o homem nos momentos de sofrimento, nos momentos de perigo. Ela está ali para ajudar o homem quando o homem estiver fraco, quando o homem estiver caído, quando o homem estiver cabisbaixo. É a mulher que o ajuda nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de perigo. Quando o homem está caído, ferido, angustiado, é a mulher que está ali o ajudando, o auxiliando. Os pastores podem vir aqui e dizer com muito mais propriedade. Os pastores aí,
quando tem problemas na igreja, quando estão se sentindo baixos, quando estão se sentindo cabisbaixos, os pregadores, os obreiros. Quem é que os auxilia? Quem é que os recompõe? Quem é que os faz ter ânimo de voltar e pregar a palavra de Deus nos púlpitos das igrejas? São as suas mulheres. Por quê? Porque elas são auxiliadoras. Elas ajudam os seus maridos no momento de sofrimento e no momento de perigo. Então, ser auxiliadora, tire isso da tua cabeça em nome de Jesus. Não te rebaixa, te dignifica. Você ajuda o teu marido na sua missão. Você ajuda o homem na sua missão. Então, a primeira coisa que biblicamente falando, porque a mulher não pode ser pastora, é por isso. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Ou seja, Adão foi colocado por Deus como líder e a mulher como auxiliadora. A mulher auxilia o homem na sua missão. Um papel lindo e digno. E o segundo motivo que a mulher não pode ser líder é porque, versículo 14, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, quando se troca esses papéis, a mulher quer ser a líder e o homem é omisso, acontece o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Olha só. Eva, primeiro que Adão negligenciou seu papel de liderança e Eva agiu como uma chefe, independente do seu marido. Ela tomou a decisão sem escutar Adão. Não, vou comer e tô nem aí. Então Adão foi negligente, porque nós não sabemos onde Adão estava. Eu tenho um professor de teologia que ele diz que talvez Adão estava do lado de Eva e não fez nada. Então, eles trocaram o papel. Adão foi omisso, negligenciou sua liderança e Eva se tornou a chefe. O que acontece? Ela come do fruto e Adão fica do lado dela, come também e dá tudo errado. O pecado entra no mundo. Ou seja, cada um tem sua posição. Então por isso que Paulo diz, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada cai em transgressão. Por quê? Mudaram os papéis. Gente, tudo que Deus fala é bom. Tudo que Deus fala é bom. Se Deus diz que o homem é o líder e a mulher é a ajudadora, é porque ele sabe que isso é bom. Se trocar os papéis, não dá certo. Então, de maneira nenhuma a Bíblia é machista. De maneira nenhuma quem fala isso é machista. De maneira nenhuma. Mas Deus fez assim e assim tem que ser. Então, Adão foi formado primeiro, depois Eva. Então, quando se quer inverter esses papéis, não dá certo. Então, é isso. Então, independente, o marido, ele negligencia e Eva se torna a chefa, não dá certo. Não. Então, por isso que a mulher não pode ser pastora, apóstola, bispa. Porque se a gente inverte esse valor, o valor, não vai dar certo. Claro que muitos homens estão fazendo besteira em congregação, claro. Mas a ordem de Deus o pastor tem que ser um homem, o líder, porque Deus deu a liderança ao homem. Deus deu a liderança ao homem. E as mulheres estão para auxiliar os homens. Por isso que às vezes a gente chama carinhosamente as esposas de pastor de pastoras, né? Porque elas estão auxiliando seus esposos, os presbíteros, os diáconos. Mas, biblicamente, uma mulher não pode ser a líder de uma congregação. A Bíblia diz que mulheres ensinem aos jovens, que mulheres... Então, não vejo problema de ser uma líder de adolescentes, de ser uma líder de jovens, que até cuida muito bem. Também não vejo problema de pregar, porque essa era uma cultura da época. Existem mulheres pregadoras, mas digo que a mulher não pode ensinar como tendo autoridade de pastora, como sendo uma pastora, uma bispa e uma apóstola. E eu vejo dessa forma. Vamos lá, terminando o versículo. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé, caridade e santidade. Então, a gente falou por que Paulo escreve que a mulher não pode ensinar, que era um contexto. Eu expliquei aqui porque eu creio e acredito, com base nesse texto, que a mulher não pode ser pastora, que a liderança foi dada ao homem e não à mulher. A mulher é a ajudadora,
auxiliadora. Isso não diminui a mulher, isso dignifica a mulher. Essa palavra em Gênesis dignifica a mulher. A mulher, ela auxilia o homem na sua missão. Ai de nós, ai dos homens, se não fossem as mulheres. E ele explica por que a mulher não pode ser líder, porque Adão foi formado primeiro. E no versículo 15 tem uma coisa muito interessante. E eu quero até pegar uma tradução que é a da Revista Atualizada, que diz assim: todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Então deixa eu tentar explicar esse versículo 15. A maior prioridade de uma mulher quando se tem filhos, quando está grávida, quando está criando, é ser uma boa mãe. É cuidar dos seus filhos. Mãe, mulher, você não sabe o que isso acarreta no mundo espiritual quando você cuida bem dos seus filhos, quando você educa seus filhos, quando você dá uma educação tanto de cidadão como uma educação espiritual aos teus filhos. Infelizmente, muitas mães ficam de segunda a segunda na igreja. São uma bênção na igreja. Pregam, profetizam, glória a Deus pela vida delas. Mas a casa delas, ela não educa os filhos. Os filhos sempre vivem na mão das outras pessoas. Elas nunca têm tempo para ficar com os filhos. Elas nunca têm tempo para estar com os filhos. E o texto diz que ela vai ser preservada, a mulher vai ser preservada através da sua missão de mãe. A sua maior missão, mulher, é cuidar bem dos seus filhos, é educar os seus filhos. Como eu já disse, a avó e mãe de Timóteo foram quem ensinaram a Timóteo os preceitos cristãos. Timóteo foi um grande obreiro. Timóteo foi um grande pregador do evangelho. Por quê? Porque antes de todo mundo ver Timóteo lá pregando, a sua avó e a sua mãe estavam ensinando ele a palavra de Deus. Lembra da mãe de Moisés, Joquebede, que também ensinou Moisés? Então, Maria, eu sempre tenho que falar de Maria. Maria foi quem carregou Jesus no seu ventre. Maria foi quem ensinou o Salvador do mundo a andar, gente. Quem ensinou o Salvador do mundo a falar. Maria foi quem estava lá ao pé da cruz quando Jesus estava morrendo. Ela cuidou de Cristo. Então, ela estava cuidando do Salvador do mundo. A mãe de Samuel, Ana, ela disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Cuidou do seu filho e o entregou à presença de Deus. Olha o que Ana trouxe para Israel: um profeta, um sacerdote e um juiz. Então, minha querida, às vezes nós nos preocupamos demais com coisas que não era para ser nós nos preocuparmos tanto. Sabe qual deve ser a sua maior preocupação? Os seus filhos. E a pergunta que eu te faço é: você tem cuidado bem dos seus filhos? O seu filho, a sua filha pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande pregador, um grande cantor. Ele pode influenciar esse Brasil todo, mas você precisa educá-lo. Essa é a sua missão. Eu só estou dizendo que o texto está dizendo. Essa é a sua maior missão. Essa é a sua maior missão: educar, ensinar os seus filhos. Porque a mulher tem um jeito meigo. Eu não estou dizendo aqui que o homem tem que ficar deitado no sofá bebendo Coca-Cola e a mulher lá escabelando, fazer tudo. Não estou dizendo isso. O papel do homem também é educar os filhos. Mas estou dizendo que a principal missão da mulher é cuidar dos filhos, é educar os filhos. E você vai contribuir tanto para o reino de Deus que você nem imagina. Você pode dizer: eu não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer. Cuide bem dos seus filhos. Eduque os seus filhos na presença de Deus. Eduque os seus filhos. Essa é a maior missão da mulher. A mulher que tem filhos, é claro. Nem todas podem ter. Mas essa é a maior missão: educar os filhos. Fazer que eles sejam bons cidadãos e bons crentes, cristãos excepcionais. Eu poderia aqui citar várias pessoas
que foram cristãos e tiveram a sua formação por causa da sua família, por causa da sua mãe, por causa do seu pai. Graças a Deus eu tive uma formação cristã. Minha avó, meu avô, minha mãe me ensinaram os preceitos cristãos. Por isso que eu estou aqui gravando vídeo para vocês. Então, quanto mais criança ouve, quanto mais pequeno se ouve o evangelho, mais probabilidade de continuar essa criança tem. Então, mãe, pai também, mas o texto diz especificamente para as mães, essa é a sua maior missão. Que adianta ganhar o mundo todo e perder sua família. Então, talvez você prega, sai, é uma benção, mas como está a tua casa? Como estão seus filhos? Seus filhos tem seu amor, tem o seu carinho. Você dá um abraço neles, você beija eles, você aconchega eles. Então, eu só queria deixar essa reflexão para você. Todavia, ela vai ser preservada, quem é a mulher, através da sua missão de mãe. Então, lembre-se disso, teu filho aí, tua filha pode influenciar esse Brasil através da sua educação, através de você. Através de você colocar no coraçãozinho dele ou dela o desejo ardente pela presença de Deus. Então, fique com essa palavra, no nome santo e doce de Jesus. Não fique chateado comigo. Essa é a primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós temos que lidar com esses assuntos espinhosos. Mas, volto a refrisar, no dia de hoje não vejo problema de uma mulher pregar, de uma mulher ensinar, mas que não ensine como autoridade de uma pastora, apóstola ou bispa, porque a Bíblia não dá respaldo para isso. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.